Graça e paz, queridos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos falar, sobre o desmascarando o inimigo, e nós temos que estar armados realmente para a batalha. Nós vamos procurar analisar um pouco, sobre algumas armas, que nós temos em Deus para realmente vencermos o inimigo em todo momento. Eu quero ler aqui no livro de Efésios, mas no capítulo 4, quando Paulo traz uma exortação à santidade, ele diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, assim bem como toda malícia. Esse texto me chama a atenção num sentido, principalmente o versículo 27, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. E se nós analisarmos aqui algumas coisas que podem dar uma legalidade, vamos dizer assim, ao inimigo, a mentira, realmente a falta de amor. Perceba que são coisas que, se nós analisarmos de acordo com a nossa lição passada, tem a ver com a nossa carne. Se a nossa carne não é tratada, ela ainda vai mentir, ela vai ter desafetos, vai irar e vai pecar, enfim, tantas coisas assim. Por isso nós temos que tomar cuidado para não darmos lugar ao inimigo. No nosso texto, que é o texto base, que é o texto de Efésios, nos versículos 14 a 17, diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na Primeira Guerra Mundial, os navios ingleses, eles foram afundados pelo inimigo, e até assim de uma maneira fácil, E aí então eles começaram a analisar o que está acontecendo com os nossos navios. Por que eles são facilmente abatidos, embora o casco do navio ele fosse pesado, revestido, todo o convés daquela embarcação, ele era de madeira. Lógico, revestido, mas era toda uma armação de madeira. E isso tornou aquele navio vulnerável ao ataque. Então, por que eu estou colocando isso? Hoje nós vamos analisar sobre esta armadura de Deus, algumas partes, vamos dizer assim, desta armadura de Deus. E uma armadura precisa ser eficiente, para a obtenção da vitória. Se essa armadura ela não for adequada para a batalha, se ela não conseguir deter o ataque do inimigo ou amenizar os golpes, essa armadura não vai ser adequada. Mas nesse ponto da nossa batalha, nós precisamos entender se a armadura aqui é de Deus. Então, se a armadura é de Deus, a armadura é adequada para nós combatermos o bom combate. Então, nós precisamos também, sendo esta armadura de Deus, aqui o apóstolo
Paulo ele vai dizer para nós: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu não posso ter apenas uma parte da armadura. Eu preciso, vamos dizer assim, de todo o uniforme completo. Imagine um jogador de futebol que entrasse no campo tendo uma chuteira só. O juiz ia falar assim: olha, cadê a sua outra chuteira? Ah, não tenho. Ou de repente ele estivesse com os dois pés ali calçados com a chuteira e tivesse com o seu calção, mas não tivesse a camisa. Ele estivesse jogando sem camisa. Aí o juiz ia falar assim: ô meu filho, cadê a camisa? Sem a camisa você não pode jogar. E por isso a gente vê assim, quando, né, acontece um acidente ali no campo, e de repente o jogador sangra e a sua camisa suja, ele tem que trocar a camisa. Por quê? Porque ele tem que estar com o uniforme, vamos dizer assim, impecável. E nós precisamos de toda a armadura de Deus. Por isso, no texto que nós lemos no início, fala assim: não dê lugar ao diabo. Não dê uma oportunidade, não dê poder a ele, não ceda o que você já conquistou pela fé, não dê uma ocasião para o inimigo. E dessa forma, nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a ideia é que nós precisamos de toda a armadura de Deus para podermos permanecer realmente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lemos no capítulo 13 do livro de Romanos, nós lemos o seguinte: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, diz: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Então, nós estamos revestidos, estamos escondidos no Senhor. Então, nós podemos dizer assim: quando eu visto toda a armadura de Deus, na verdade eu estou me revestindo do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é a nossa armadura. Embora muitas vezes, né, nós olhamos assim a armadura para a batalha espiritual como algo alheio, vamos dizer assim, a Cristo, não, é o próprio Cristo que se torna essa armadura para nós. E nós vemos aqui que o apóstolo vai apresentar para nós, principalmente no caso, no versículo 13, que ele fala para tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. E depois de você vencer, permanecer firme, ele vai então trazer: ora, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, as 3 primeiras partes desta armadura, elas são vitais para nós. As demais nós vamos analisar depois. Mas aqui nós estamos vendo que nesta armadura ela tem a verdade, a justiça, fé e, podemos dizer, salvação. Então, nessa primeira divisão que nós já temos, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, o evangelho da paz. Depois, mais para frente, nós vamos ver do que nós precisamos, que é o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nós sempre devemos começar com esse cinto aqui, que é o cinto da verdade. Porque se você, lembre-se, nós falamos assim: não dê oportunidade ao diabo. Então, se não houver em nós a verdade que é Cristo, nós já estamos dando uma legalidade ao inimigo. Nós já estaremos sendo vencidos pelo inimigo. Então, as peças, né, elas devem estar nesta ordem, como é colocado nas Escrituras. E uma das coisas que nós precisamos compreender: por que começa com a verdade? Porque a verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para trazer a verdade e, conhecendo a verdade, nós somos libertos.
Por isso, o cinto aqui, ou cinturão, que é a verdade, ela precisa estar em primeiro lugar. Porque se eu duvidar da salvação, se eu duvidar de Cristo, se eu não o reconhecer em todo o meu caminhar, então esse cinto que ele ligava, vamos dizer assim, todas as demais partes da armadura, não vai funcionar, não vai dar certo. Nós precisamos entender que as coisas elas são de uma maneira sinérgica, né? Elas vão trabalhando em conjunto uma com a outra, né? Nós precisamos cingir, né, o nosso lombo realmente com esta expressão, como diz a palavra aqui, né? Com a verdade, cingindo-vos com a verdade. É, uma das coisas que a gente pode entender aqui, esse cingir aqui os lombos, ou cingir-se com a verdade, é uma prontidão para a batalha. Se você está na verdade que é Cristo, você já começa a ter habilidades para enfrentar o mundo mal. Porque o inimigo ele vai tentar, assim que Deus disse, transforma pedras em pães, faça isso ou faça aquilo, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E toda a palavra que procede da boca de Deus é a verdade. Cristo é o Logos de Deus, a palavra viva de Deus. Então, o cinto da verdade, vamos dizer assim, vai nos preparar para esta batalha. Sem esse cinto, vamos usar essa expressão, essa ligadura que vem através da verdade, nós não estaremos preparados para a batalha. Quando os sentimentos, né? Aí vem novamente na questão da nossa carne, né? É quando os sentimentos eles tentam nos fazer desanimar, ficarmos realmente deprimidos, tal. Nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor. Lutero, ele era um homem que enfrentou muito de perto a questão da depressão, do desânimo, enfim, tantas coisas. Mas ele tinha uma paráfrase que era o seguinte: os sentimentos vêm e vão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então essa verdade, ela tem que estar em nós a cada momento. Um dia, numa conversa, Mark Twain, um escritor, perguntaram para ele assim: olha, que tempestade, né? Será que vai passar? Então Mark Twain, ele diz assim: as tempestades sempre passaram e não é agora que deixará de passar. Então, diante das batalhas, o importante é nós permanecermos com a verdade de Deus e a verdade que é o próprio Deus. O Ray Stedman, que é o autor da base, né, do nosso estudo sobre batalha espiritual, ele diz assim: você encontrou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o segredo do universo, a realidade final. Então, ele coloca aqui que Cristo, ele é esse segredo universal que é revelado a nós. Ele é a realidade final, porque todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Jesus, ele é a verdade. Por que ele é a verdade? E vários autores comentam. Primeiro, Jesus, ele é a verdade por aquilo que ele falou. Se nós analisarmos tudo o que Jesus falou, nós vamos reconhecer que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Também, Jesus ele é a verdade por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele realizou e pelo que Ele é hoje também em nossas vidas, pela transformação que Ele tem produzido em nossas vidas. Então, Jesus, como aquele que se torna o caminho e a verdade e a vida, ele vai nos revelar o Pai. E ao nos revelar o Pai, ele nos capacita a estarmos na presença de Deus. E esta presença é constante. Em todos os momentos podemos estar na presença de Deus. Quando falamos sobre a questão da presença de Deus, nos nossos cultos de Páscoa, uma das coisas que deixamos bem claro é que na ressurreição, na morte ali de Jesus na cruz, quando ele expira, diz o escritor
que o véu lá no santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, para agora adentrar o lugar santíssimo não tinha mais esse véu, não tinha mais algo que separava. Nós temos hoje a possibilidade de, através do novo e vivo caminho que é Cristo, sempre estar na presença do Senhor. Por isso, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, cingir-se com a verdade, é ter uma fé consciente, é ter uma fé de que nossa existência ela vem por causa do Senhor, que nós fomos salvos pela fé, pela graça somos salvos. E nem fé, nem graça vem de nós, mas é uma capacitação do Senhor para nós. Quando nos cingimos da verdade, nós passamos a reconhecer que Jesus ele é muito mais do que um carpinteiro. Então nós precisamos entender que ele tem essa capacidade de nos salvar, de fazer algo realmente por nós. Há uma história que eu acho interessante, de um marechal do exército de Napoleão. Este homem, ele foi ferido em guerra, e ele foi ferido mortalmente em guerra. E aí então diz que nesse dia o comandante, né, pede para chamar Napoleão, e aí então Napoleão vai até ele, porque Napoleão reconhece que aquele marechal era um bom soldado, ele era leal, uma pessoa que cumpria os seus deveres. Mas é interessante, embora aquele marechal tivesse, podemos até dizer assim, uma certa adoração pelo imperador ali, por Napoleão, ele disse para Napoleão: Napoleão, me salve, Napoleão, me salve. E falava cada vez mais alto, e diz a história que Napoleão virou as costas para ele e foi embora, porque ele estava ferido mortalmente. E o que Napoleão ia fazer? Napoleão era apenas um homem, era apenas um ser humano. Embora aquele marechal acreditasse que talvez Napoleão pudesse fazer muito mais do que, na verdade, Napoleão podia fazer. Agora, quando você está cingido com o lombo da verdade, cingido realmente com esse cinto da verdade, você reconhece que somente Jesus Cristo é que salva, somente Jesus é que tem a resposta para as nossas inquietações, e se Ele não der a resposta para nossas inquietações, com certeza a sua graça vai ser suficiente para nós. Alguém disse o seguinte, né? Nós precisamos realmente estarmos totalmente comprometidos com a verdade. E ele coloca assim, esse autor: uma meia-verdade não é melhor do que uma mentira inteira. Uma meia-verdade não é melhor do que uma mentira inteira. Então, nós precisamos realmente sempre, em todos os momentos, estarmos comprometidos com a verdade. Eu lembro que, assim, em filmes, né, que a gente vê, quando há um tribunal, há um julgamento, então a pessoa muitas vezes é levada a colocar a mão sobre a Bíblia e dizer, olha, então repetir aquela situação, olha, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então, na nossa batalha espiritual, nós precisamos estar ligados à verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade é suficiente para nos ajudar neste momento. Então, Jesus ele é a verdade, pois ele engloba todas as áreas do nosso viver. Agora, esta verdade, ela não precisa de uma atualização. Ela é verdade há mais de 2000 anos. Ela é uma verdade que podemos dizer assim, desde o início da criação, Deus como verdade, Deus como caminho, Deus como vida, Ele está conosco a cada instante. Então não precisa atualizar esta verdade. A verdade é Cristo e Ele é de eternidade a eternidade. Podemos dizer também que a verdade não tem prazo de validade. Por isso Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Agora, nós precisamos ter também, além da verdade, a couraça da justiça. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus não por nossos méritos, mas pelos méritos da cruz. Nós precisamos, e é interessante que a couraça era algo que cobria o peitoral. Então, muitas vezes no nosso coração, nós não achamos que somos indignos e muitas vezes que não merecemos isso. Na verdade, não merecemos nada, mas a graça de Deus nos alcançou. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, diz: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. Então, quando nós temos essa couraça da justiça, o Senhor guarda o nosso coração, a nossa mente, porque os ataques do inimigo vão vir. Olha, foi assim que Deus disse. Você, mesmo sendo cristão, está pecando, fez isso ou fez aquilo, Deus nunca vai te perdoar. No Salmo 51, Davi, ele confessa o seu pecado, mas aí ele diz algo interessante: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Muitas vezes, com o passar do tempo, pelas nossas emoções, parece que nós vamos perdendo aquela alegria da salvação. Ou como diz no Apocalipse, volta ao teu primeiro amor. Então, somente através da justiça de Cristo é que nós podemos vencer os ataques do inimigo. Por isso, Paulo, em Romanos 5, verso 1, diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, é Deus quem nos justifica. Então, desta maneira, nós somos nele mais do que vencedores. Nós somos guardados por Deus. Deus, ele nos traz realmente o antídoto para o pecado e para a culpa e para tudo aquilo que nos separava antes dele. Então, Paulo, ele sabia que a couraça da justiça devia acompanhá-lo sempre. Lembre-se, nós temos que ter toda a armadura e andarmos com ela em todos os momentos. Porque se você esquecer que você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, a nossa carne vai tentada a fazer a obra por nós mesmos. Nós entendemos que nós fomos alcançados pelo Senhor. Paulo tinha essa dimensão que a justiça veio de Deus, não vinha dele mesmo. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 9, ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja. Mas perceba, no verso 10, isso está no capítulo 15, verso 9, ele diz tudo isso. Se nós parássemos aqui, nós diríamos assim: puxa, Paulo realmente era uma pessoa que não servia para ser um líder da igreja. Mas no versículo 10 ele diz: mas pela graça sou o que sou. Sua graça para comigo não foi vã. Trabalhei muito mais pela graça. Trabalhei muito mais movido pela graça. Então Paulo, embora ele se achasse indigno disso, mas ele reconhece que a justiça de Deus trouxe para ele uma nova dimensão de vida. E calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Um autor diz assim, que é Lloyd Jones: o pé parece grosseiro e relativamente sem importância. Assim, os pés, embora tenham a sua importância própria, contribuem para o bem-estar de todo o corpo. E sabe, uma das coisas assim que fala que muitas vezes nós esquecemos dos nossos pés. E aqui fala assim, então eu tenho que ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, mas eu tenho que cuidar dos meus pés, calçar os pés. Aqui nós podemos entender como os pés é que vai dar equilíbrio para o nosso andar. Nós vamos andar na graça, nós vamos ter pés como o da corça, que vamos dizer assim, a habilidade para caminharmos mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Então, você ter realmente o cinto da verdade, a couraça da justiça e calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Para você entender, naquele tempo, o sapato ou sandália do soldado romano era algo muito importante.
É porque o solado desse calçado, nós podemos fazer comparação, para você entender de uma maneira mais clara, como se fosse a chuteira de um jogador de futebol. E você sabe que a chuteira ela tem os cravos ali, né? E tem tamanhos, e tem as espessuras adequadas, se é dia de chuva ou se é um dia mais seco, então precisa ter essa chuteira. Por quê? Porque isso vai dar equilíbrio para ele, não vai permitir que ele escorregue em certos momentos. E Paulo, é isso que ele está dizendo para nós. Se nós calçarmos os pés com a preparação do Evangelho, a aplicar realmente o Evangelho nas nossas vidas, nós vamos ter esse equilíbrio, nós vamos ter essa prontidão. Porque imagine, né, um soldado numa batalha, se de repente ele está lutando com o inimigo e de repente ele vacilasse, escorregasse seu pé, de repente ele poderia receber um golpe fatal para a sua vida. Então, nessa questão da nossa armadura, nós precisamos ter todas as partes da armadura, mas principalmente na ordem correta. Primeiro você precisa estar em Cristo, que é a verdade, e para isso nós vamos enfrentar muitas vezes batalhas interiores, pensamentos e atitudes que precisam ser vencidos através da verdade de Cristo. E quando os teus sentimentos tentarem te arrastar, lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é pelo mérito, é pela graça, é pela fé. Quando você colocar a couraça da justiça, vai proteger o teu coração das suas emoções e dos sentimentos. Emoções e sentimentos que muitas vezes podem estar nos enganando e roubando de nós o privilégio de sermos realmente bons soldados em Cristo Jesus. E como falamos, né, o calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz vai nos dar realmente esse equilíbrio. Vamos estar preparados, nós vamos caminhar e vamos continuar batalhando, porque nós sabemos em quem temos crido e nós não vamos mais sofrer por causa da vergonha ou da culpa, porque a obra que o Senhor começou em nós é uma obra completa. Receba esta oração. Pai, que realmente nós estejamos revestidos com toda a armadura celestial, começando realmente com o Senhor, que é a verdade. E aí então, Senhor, tendo todo o nosso caminhar protegidos com a couraça da Tua justiça. E que, Senhor, a cada momento nossos pés sejam calçados através da preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, que produz paz no nosso coração e que nos traz realmente a dimensão de que o Senhor é tudo aquilo que o Senhor disse que é. E o Senhor pode fazer tudo aquilo que diz que pode fazer. Muito obrigado, Senhor, porque através do Senhor nós estamos nos vestindo com toda a armadura. E, Senhor, realmente, a cada instante, trabalha na nossa mente, no nosso coração, e que através da Tua justiça tenhamos realmente paz com o Senhor a cada instante. Amém.